Meus amores, tudo bem com vocês? Eu escolho encontrar você muito bem, maravilhosamente feliz, em harmonia com você mesmo, com a sua família, super em paz, com pensamentos positivos. Mas também, se você não estiver, fica aqui com a gente nessa live, que quando terminar a live, eu dou certeza para você que você vai ter mudado esse estado de espírito total. Com certeza. Seja bem-vindo, Bet.Jeribá. Me fala qual é o seu nominho. Você é de Jeribá, de Armação dos Búzios? Também estou aqui em Armação dos Búzios. Sou Simone Santos e essa é a nossa orientação diária com o Oráculo da Cabala. Hoje nós vamos falar na orientação diária com o Oráculo da Cabala a dificuldade que você tem em comunicação. Está com dificuldade de se comunicar? Fala muito e aí no falar muito você acaba ofendendo pessoas ou dizendo coisas a mais que deveria falar e aí depois fica pensando naquilo, daquela pobreza espiritual, né? Porque falou muito. Ou está falando pouco, não está conseguindo se comunicar e aí dá aquela dor no estômago, aquela dor de garganta, aquela dor de cabeça, porque não consegue se comunicar, não consegue se expressar, não consegue falar sobre aquela dor que você está sentindo ou não para a pessoa que você precisa dizer não está conseguindo encontrar esse equilíbrio do yin e yang em você. Bora lá para nossa live hoje aqui. Alisson Rodrigues Santana, seja bem-vindo. Coloca aí depois para mim da onde que vocês são, da onde que vocês estão nos vendo, né? Que é muito importante para nós saber da onde que vocês estão nos vendo, tá bom? Deixa o seu nominho também aí. O Alisson eu já sei, mas o Bet.Jeribá eu não sei o nome. Diga aí para mim. Legal, pessoal, bora lá para nossa letra, né? Hoje a nossa letra vai falar a partir do coração, falar quando necessário ou guardar silêncio quando couber, praticar o reto falar, expressar gratidão em voz alta. Olha quanta coisa aí que a gente tem, né? Para falar. Deixa eu ver onde que eu subo aqui. Eu mudei meu monitor. Agora tudo novo e eu não me acostumei com ele ainda. Bora lá para a gente começar a nossa leitura sobre a nossa letra hoje. Bora lá então, pessoal. A letra que saiu para nós hoje, que nós tiramos uma letra do alfabeto hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico, nós sorteamos tiramos uma. E aí a gente tira essa letra e lê aqui. E aí depois também a gente tira o anjo, que vem nos ajudar muito a dar sequência em vibracional nessa letra. E aí você precisa assistir a live toda, do começo ao fim. Você precisa assistir a live toda, do começo ao fim, para você entender sobre a orientação de hoje da letra hebraica, do Aleph Bet. Legal? Então, bora lá. Aplicação. O ideal do PEI é a fala inspirada, em que a palavra flui como um espírito de santidade. Deixa eu tirar aqui, gente. O meu sonzinho quando chega mensagem, que são com o meu dadinho caindo na cabeça de vocês. Então vamos lá, aplicação do PEI. O ideal do PEI é a fala inspirada, em que palavras fluem com o espírito de santidade e nós conseguimos dizer o necessário de maneira adequada, eficaz e eloquente. O coração do sábio instrui a boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Está em Provérbios 16, 23. O PEI nos convida a falar a partir do coração. Vou até dar uma paradinha aqui, porque é necessário, hein? Esse primeiro parágrafo aqui está bom para a gente comentar, né? Então, o ideal do PEI é a fala inspirada, né? Inspirada em quê?
inspirada em mágoa, inspirada em tristeza, inspirada em raiva, inspirada em amor, né? Em que as palavras fluem com o espírito da santidade. Deus fala com a gente com ódio, com raiva, com mágoa, com tristeza, ou ele fala com a gente com amor? Com santidade, né? E nós conseguimos dizer o necessário de maneira adequada, eficaz e eloquente? Agora mesmo eu falei isso com vocês, né? Lá no comecinho. Tá falando demais? Tá falando pouco? Tá falando muito? O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. O Pei convida a falar a partir do coração. Então, olha, o coração do sábio. Quando eu sou sábio? Quando eu me expresso com sabedoria? Quando eu tenho um aprendizado, passo por aquele aprendizado, acolho aquele aprendizado, exercito aquele aprendizado, vivencio aquele aprendizado e passo para o outro. E aí começo a agir a partir daquele aprendizado, né? Agora, se eu venho numa leitura livesca, leio um livro, e aí passo o livro só, sem sem instruir, né? Por aquele contexto daquilo que eu aprendi, né? Sem eu praticar, sem eu exercitar aquilo que eu aprendi. Então, bora lá, mais um pedacinho. Ó. Hoje é a letra P, hein? A letra P, nossa, né? O valor numérico da letra P é 80. A letra P que está nos instruindo hoje. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra dita a seu tempo quão é boa. Está em Provérbio 15, 23. Existe algo que precisa ser dito? Será que é esse o momento? Será que esse é o momento de dizê-lo? O Pei nos estimula a falar sem embaraço, o falar alto, a reivindicar nosso direito de ser ouvidos e não ter medo. Por outro lado, há algumas situações em que a prudência e o controle são mais adequados. Quando o Pei surge, é a oportunidade de medir as palavras. O Pei pode ser um sinal para ficar quieto, calar a boca e ouvir. Há um provérbio judaico que ensina que, como nós temos duas orelhas e apenas uma boca, devemos ouvir 2 vezes mais do que falar. Falar é extraordinariamente, a fala é extraordinariamente poderosa. Pode ser criativa ou destrutiva. O Pei nos lembra de não subestimar esse poder. Devemos tomar especial cuidado para não ceder a Lashon Hará, a língua maléfica, da fofoca ou da difamação maliciosa. Vou dar uma paradinha aqui para a gente falar sobre isso, né? O homem se alegra na resposta da boca e a palavra dita a seu tempo quão é boa. Está lá em Provérbio, né? Existe algo a ser dito? Será que é o momento de dizê-lo? Você reflete sobre isso? Ou você já vai jogando o balde de palavras na cabeça das pessoas quando você quer chegar nas pessoas, né? Maiara, seja bem-vinda, querida. Nós estamos aqui na nossa orientação diária com o Oráculo da Cabala. Seja bem-vinda. Hoje, a letra P, nós estamos falando sobre o falar, a comunicação. Então, a letra P fala que nós estamos tendo a oportunidade, hoje, através da letra P, de nós analisarmos como que eu estou aplicando a minha palavra. Sim, nós temos algo a dizer. Sim, nós temos que falar com as pessoas. Sim, nós temos que manifestar o nosso não e o nosso sim. Sim, nós temos que nos expressar a nossa dor, expressar a situação onde estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, aquilo que nós queremos pleitear, aquilo que nós queremos alcançar.
Como estamos fazendo isso? Como estamos fazendo isso? Ou não estamos fazendo isso? Como estamos fazendo isso ou não estamos fazendo isso? A letra P está dizendo para nós que é o nosso momento de refletir sobre isso agora. Ele fala aqui que a fala é extraordinariamente poderosa. Bom, tanto é que nós vemos aí políticos enfáticos, né, se comunicando com a gente, fala uma coisa, depois faz outra, convence a gente dar o voto e depois vai lá e tchum, né? Não faz meleca nenhuma. Quando você não quer comprar alguma coisa, o vendedor vai lá e te ajuda a entender que aquilo é bom para você e você acaba comprando, faz em 50 prestações, mas vai lá e faz a compra. Temos aí, então, a fala é extraordinariamente poderosa. Você tem noção de que a sua fala é extraordinariamente poderosa? Você tem noção sobre isso? Ela pode ser criativa ou destrutiva. Como que você está usando a sua fala? Ai, Simone, mas aquela pessoa me tira fora do sério. Quando eu vou falar com ela, eu tenho vontade de grudar no pescoço dela. Não é assim que acontece? Ai, Simone, aquela pessoa, eu tenho muita coisa para falar para ela, mas ela é tão boazinha para mim, ela fala comigo tão boazinho, tão tchutchuca, e aí eu não tenho coragem de falar o que eu preciso falar para ela. Né? E aí vai dando aquele negócio de dor no estômago, tô sempre com dor de garganta, resfriado, né? Ai, me dá uma dor de cabeça, todo final de tarde eu tenho dor de cabeça, porque acabou o dia, eu não consegui falar o que eu tenho que falar pro outro, que está muito próximo de mim, né? Está muito próximo de mim, aquela pessoa que eu preciso falar sobre aquilo, mas eu não falo, aí meu corpo começa a gerar um monte de mazelas físicas, né? De reação. Falando para você, lembra que você tinha que falar e não falou, amigo? Não falou, amiga? Então, estou aqui para lembrar tudo, tá? O reto falar é um dos 8 nobres caminhos do budismo para a tranquilidade. O discernimento e a iluminação. Olha, um dos 8 nobres caminhos do budismo, né? É a palavra, a tranquilidade, o discernimento e a iluminação. O reto falar compreende abster-se de mentir, de gerar desarmonia por meio da calúnia e da difamação, de usar linguagem maliciosa ou insultuosa e difamatório ou mexerico frívolo. Quando nos abstemos dessas formas erráticas de falatório, mexerico, frívolo, quando nos abstemos dessas formas erradas e prejudiciais de falar, somos naturalmente obrigados a dizer a verdade, a usar palavras amigáveis e benevolentes, agradáveis e gentis, significativas e úteis. Não devemos falar descuidadamente, ao momento certo e lugar certo para falar. Quando não temos nada de útil para dizer, devemos guardar o nobre silêncio. O nobre silêncio, que é o silêncio da meditação, que é o silêncio do encontro comigo mesmo, né? Melhor a gente ficar quietinho, que a gente não dá para falar. E aí, aqui ele está falando, né? O reto falar compreende abster-se de mentir, gerar desarmonia por meio de calúnia, da defamação, de usar linguagem maliciosa ou insultuosa e difamatório ou mexerico frívolo. Pois é. Eu fico me lembrando, eu fico me recordando. Vou até tomar uma aguinha agora, hein? Vamos lá. Servido uma aguinha, pessoal? Vamos tomar uma aguinha. Eu fico me recordando, me lembrando daquelas reuniões familiares que a gente tem, né? A gente tem umas reuniões familiares que, coitado daquele que sair primeiro da mesa.
porque aí a orelha dele queima, né? Viu o filho da fulana? Ih, a fulana é mentira. Ih, a fulana agora comprou não sei o que, agora tá se achando. Ai, aqueles que, né? Viu a roupa que ela tá usando? Que ridícula. A grande maioria das reuniões familiares é assim, né, amiga? E aí tem também, né, lá a linguagem maliciosa. Muitas vezes a gente quer conseguir alguma coisa. E aí a gente usa dessa malícia da linguagem. E aí quando a gente é, fez alguma coisa que parece que o coração está falando assim, parece que isso aí que você fez não é legal, não. Mas aí, para a gente ver se a gente fez legal ou não fez, a gente fica perguntando para as pessoas em volta, né? Olha, eu fiz tal coisa, viu que legal? Aí esperando que o outro confirme aquilo que eu já sei dentro de mim, né? Mas que, de alguma forma, o meu ego está tentando reafirmar aquilo, né? Então, olha quanta coisa que o reto falar, né? Aqui fala até da Lashon Hará, a língua maléfica, da fofoca, né? Que a gente precisa se policiar muito, porque de repente a pessoa vem fazer uma pergunta pra gente, né? Sobre alguma coisa que ela tá em dúvida. Aí a gente solta tudo. Solta mais do que a pergunta que ela. Solta mais do que a resposta que ela veio buscar da gente, né? Então tem muitas formas da gente edificar a nossa fala. Está dizendo, quando a gente sai de todos esses contextos, quando a gente presta atenção no que a gente está falando, a gente precisa muito, a gente sai do Lashon Hará, da língua maléfica, e aí a gente entra na palavra edificante, que ajuda verdadeiramente o outro, né? Eu tenho, porque eu falo muito, eu faço oratória, ministro cursos, dou palestras, venho aqui falar com vocês por aqui, então eu peço muito ao Espírito Santo que me instrua, né? Eu peço muito ao meu eu superior, ao meu eu crístico, que esteja aqui comigo na hora de eu falar com as pessoas, para que eu fale da melhor forma possível, né, com as pessoas. Para que eu traga a verdade, olha lá, a verdade, né? Quando nos abstemos dessa forma dessas formas erradas e prejudiciais de falar, somos naturalmente obrigados a dizer a verdade, a usar palavras amigáveis e benevolentes, agradáveis e gentis, significativas e úteis. Não devemos falar descuidadamente, há momento certo e lugar certo para falar. Quando não temos nada de útil a dizer, devemos guardar o nobre silêncio. É nobre por quê? Porque dentro do silêncio a gente encontra um vácuo quântico aonde a nossa verdade está ali. Né? Que nós falamos da nossa meditação, a gente fala aqui, instrui vocês a fazerem a meditação. Né? Há uma história racídica em que o profeta Elias aparece disfarçado de vagabundo em andrajos e repreende o rabino Bunã e seus companheiros por debater a aceitabilidade dos alimentos que lhe foram servidos numa estalagem estranha. O Hassidim, o Hassidim fala: criais uma grande comoção quanto à limpeza do que levais às bocas, mas não vos preocupais nem a metade com a natureza do que sai das vossas bocas. Jesus, no mesmo sentido, declarou: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Está em Mateus 15, 11. Às vezes, não falar contamina a pessoa, que eu falei lá no comecinho para vocês, né? Às vezes, não falar contamina a pessoa.
Há momentos em que falar é necessário. Estaremos evitando por timidez ou medo comunicar nossos sentimentos ou ideias, ou por raiva ou ressentimentos? O PEN nos convida a falar quando necessário e cabível, a expressar quem somos sem nos esconder por trás do silêncio. Podemos ter algo transformador para comunicar a alguém, mas isso precisa ser dito para que a transformação aconteça. Mais uma vez, a letra P está dizendo para nós, né, que às vezes não falar contamina a pessoa. Então, se eu não falo, eu me contamino. Muitas vezes as pessoas até produzem mazelas físicas, tumores físicos por não falar. E aí é muito preocupante quando as pessoas não falam. E aí também tem aquela coisa, né? A última gota, a última gota no copo e o copo transborda, cai tudo, né? Aí você fica segurando, segurando, segurando. Quando você solta aquilo, aí solta e dá ruim, né? Aí você fala, tá vendo? Eu fui falar e eu não devia ter falado. Eu vou falar, eu fui falar e aí, olha como que ficou pior. É melhor eu não falar mesmo. Deixa eu sofrendo com isso e eu não vou falar. E aí causa mazelas físicas em você. Então, a atitude de não falar não é boa. Mas o falar tem que ser falado com o coração. Nós precisamos aprender a falar com o coração. Porque quando nós aprendemos a falar com o coração e olhamos nos olhos das pessoas, quando estamos falando, a pessoa, ela entra no nosso coração. Ela sente o nosso coração falando, mesmo que seja um não, mesmo que seja ao contrário do que a pessoa está buscando, né? Está entendendo que está numa visão equivocada, num momento de equívoco na vida dela, dentro de um desafio, dentro de um atrito. Então, nós precisamos buscar as melhores palavras, né? Então, vamos lá. Às vezes, lamentamos mais as coisas que deixamos de fazer ou dizer do que as coisas que efetivamente fizemos ou dizemos. O PEN recomenda, fale enquanto há uma chance. A vida passa rápido, não deixe a oportunidade passar. Por quê? Porque você fica deixando de falar, deixando de falar, deixando de falar. Você muitas vezes não está ajudando a pessoa a evoluir, a crescer, né? E também você não está se dando a oportunidade de evoluir e de crescer. Porque você vai eliminando, aparando as arestas daquilo que é dificultoso para você promover na sua vida. Então, se a atitude de não falar por medo de ofender a pessoa ou por medo de você não saber falar, é algo que você precisa transmutar. Você precisa vencer isso, você precisa entender como é o processo para você vencer isso. Nesse momento eu venho aqui e falo para você, se beneficie de lá na bio do nosso perfil, e lá tem 2 links. Um link que é grupo gratuito para a Ponte da Liberdade. E o outro grupo é o grupo Instabilizando em Quinta Dimensão. Os dois, o grupo Estabilizando em Quinta Dimensão tem um valor simbólico de R$ 27,90 para você contribuir. Mas os 2 grupos, tanto o gratuito quanto o pago, vai te ajudar a entender todo esse processo dessas dificuldades que às vezes você vê como pequenas, mas você as vê e não entende ainda que te causa grande mazela, grande prejuízo. Então, esses 2 grupos eu abri, eu formei, porque são terapias em grupo, aonde eu beneficio você e todos que estão lá a retomarem de maneira diferente nas suas vidas, para que vocês não tenham essas mazelas físicas, para que vocês vivam dias mais felizes, né?
para que você termine o seu dia e fale, nossa, que legal, eu consegui fazer, eu consegui falar, viu que legal? Nossa, aliviadíssimo. Então, esses grupos foram feitos para você se autoajudar, para você se autocurar dentro da sua verdade. Bora lá para o nosso grupo e faça parte do nosso grupo, vai ser muito bom para você. Aí tá aqui. Há uma história racídica em que o profeta Elias... isso aí já passei, né? Às vezes, não falar contamina a pessoa. Já falei também. Não falei. Às vezes, não falar contamina a pessoa. Há momentos em que falar é necessário. Estaremos evitando por timidez ou medo comunicar nosso sentimento ou ideias, ou por raiva ou ressentimento. O PEN nos convida a falar quando necessário e cabível, a expressar quem somos sem nos esconder por detrás do silêncio. Podemos ter algo transformador para comunicar a alguém, mas isso precisa ser dito para que a transformação aconteça. Às vezes, lamentamos mais uma coisa que deixamos de fazer ou dizer do que as coisas que efetivamente fizemos ou dissemos. O PEN recomenda: fale enquanto há chance, a vida passa rápido. Não deixe a oportunidade de falar. Não deixe a oportunidade passar. A atitude subjacente ao reto falar foi descrita por Robert Aitken num livro de título apropriado. Palavras encorajadoras é o título do livro. O falar nobre e reto vem do entendimento claro de que nenhum de nós estará aqui por muito tempo e nos convém ser bons uns com os outros enquanto pudermos. Vem do saber no coração que precisamos um dos outros e não podemos sobreviver sozinhos. Faço voto de falar por consideração a fragilidade de meus antigos e de meus amigos. Faço voto de falar por consideração a fragilidade de meus amigos e a minha própria fragilidade e por consideração a nossa íntima relação familiar. Faço voto de não falar como se os erros dos outros fossem intrínsecos ou como se eu fosse separado. O texto aqui está bem falando que somos todos iguais, passamos pelas mesmas situações, né? Antes de ler a Amidá, uma parte central de toda a cerimônia da prece judaica, os fiéis recitam o seguinte versículo dos Salmos. Abre Yah. Yah é como os hebreus chamam Deus. É uma das formas como os hebreus se relacionam com Deus. Abre Yah os meus lábios e minha boca entoará o teu louvor. Sempre quando você tiver dúvida, no seu falar, quando você tiver que falar em público, quando você tiver que falar com uma pessoa, quando você tiver que falar com Deus, com a divindade, você pode fazer esse salmo. Está em Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Abre, Yah, meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor. Use esse salmo como seu mantra e vai te ajudar muito. É a prece do P, que nos nossos lábios se desembaraçem para expressar gratidão. Olha que lindo! Essa gratidão, seja ela dirigida a Deus ou às outras pessoas ou seres, deve ser expressa por voz alta, para que sua mensagem possa ressoar. O Talmud ensina que os ensinamentos de amizade devem ser verbalizados. O mesmo sentido consideram-se incompletos o arrependimento e a confissão enquanto não expressos em voz alta. Todas as formas de promessa, desde votos de matrimônio até juramento de posse, só se tornam oficiais depois de pronunciadas. Fale, incita-nos o peito. Muito importante isso aqui.
Então está dizendo aqui que quando se há uma confissão, né, você tem que falar em voz alta, ou se é uma promessa, ou se é um voto de matrimônio, ou se é uma posse, né? Por exemplo, se é um médico, ele vai lá afirmar, se é um advogado, se é um presidente da república, se é um governador, ele tem que pronunciar, ele tem que falar. Só assim que é batido o martelo lá, que é isso mesmo que eu estou falando que eu vou fazer, né? Então aqui está falando que se você tem a oportunidade, agradeça, peça perdão, expresse o seu sentimento em voz alta. Se possível, falar até com a pessoa direto, né? Isso é muito importante, olha que legal, né? Vamos lá aqui, falar a palavra no mesmo sentido, considera-se, não, tá aqui, já foi isso. Tá. A palavra falada está no centro da observância religiosa judaica. A Torá é lida em voz alta toda semana. A leitura silenciosa da Torá ou de outras preces é considerada inadequada. O som das palavras precisa reverberar no ar para que os ensinamentos ganhem vida. Falar e ouvir são atos profundamente íntimos. Literalmente, quando falo, os ossos em suas orelhas vibram. Olha que fantástico, vibra mesmo, né? Para eu poder ouvir, tem ossos dentro do meu ouvido, da minha orelha, que vibram, né? Olha quão importante é a nossa palavra. Olha quão importante é a nossa palavra. Então ele está dizendo que o povo hebreu aqui, quando lê a Torá, que é os 5 livros de Moisés, quando ele lê algum pedacinho, ele fala em voz alta. Porque aí sim os ensinamentos que estão lá ganham vida, né? É assim que ele se posiciona. Disse o poeta Etcherd Knit, né? Literalmente, quando fala, os ossos em suas orelhas vibram. O Pei nos informa da intimidade e do poder da palavra falada e nos incita a não tomá-la como pressupostos. Por outro lado, se estivermos consciência da potencialidade para o bem ou para o mal de nossas palavras ou de nosso silêncio, podemos rezar como Davi. Olha como o rei Davi dizia, né? Seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Iá. Deus novamente, né? Está em Salmo 19:14. Muito lindo, né? Olha, mais um mantra para você fazer aí, o Salmo 19, está lá no parágrafo 14, né? Um dos salmos de Davi, rei Davi. Davi a grande maioria dos salmos foram escritas pelo rei Davi, né? Ele voltava das guerras e sentava em frente de sua janela com a sua harpa. Ele era um artista, ele era um cantor, né? Ele tinha a expressão da escrita, da fala, do canto. Ele era harmônico em muitos posicionamentos, né? de expressão. E aí ele fazia os salmos. Deve ter uns 5 salmos de Moisés, mas a grande maioria são os salmos de Davi, né? Então, olha para você ver esse Salmo 19, que lindo. Você pode tomar para você esse salmo também, sempre quando você for falar alguma coisa que está assim, coraçãozinho apertado, bora lá fazer esse salmo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Iá. Então, ele quer dizer aqui que o meu coração precisa vibrar tranquilo e calmo, né? A meditação do meu coração, para que as minhas palavras saiam pela minha boca. Ai, que lindo, né? Maravilhoso. Bora lá, meus amores, para a sombra do Pei. Um dos aspectos negativos do Pei é falar demais. As vozes do tolo vêm da multidão das palavras. Está em Eclesiásticos 5:3. A voz do
tolo vem das multidões das palavras. Falar muito, depois vem dar aquela pobreza moral, né? Ai, falei demais e nem sabia o que eu estava falando, falei demais. Presta atenção, né? O peito está falando, olha a sombra. Talvez precisemos ser sempre lembrados do exercício de autocontrole e ficar em silêncio. Essa prática pode ser contínua, ou talvez sejamos silenciosos demais. O PEN nos convida a comunicação equilibrada, a expressão compassiva. Alguém que conhecemos talvez precise desesperadamente ouvir uma palavra gentil ou um esclarecimento de um mal-entendido. É bastante humana a tendência a fofocar, a falar mal dos outros e a espalhar boatos. O PEI nos pede para resistir a essa tentação e elevar, em vez disso, o nível do nosso falar, para que nossas palavras sejam de bênção e não de maldição. O equilíbrio no falar, o reto falar é necessário para a nossa palavra. Aqui fala, ó, é bastante humana a tendência a fofocar, né? O ser humano tem a tendência em falar demais. Em fofocar. Vamos aos comentários finais e aí a gente faz a transmutação da letra, o mantra da transmutação da letra, tá? Comentários pessoais. É natural para o ser humano falar, cantar, narrar histórias. Às vezes, quando não preciso prestar atenção no significado das palavras, à minha volta, consigo ouvir as vozes humanas como sons do mundo natural feito, o canto dos pássaros, os grilos, o som do vento, nas árvores, no coro das múltiplas vozes da natureza. Os sons humanos são apenas uma parte do todo. Quando consigo me lembrar desse modo de perceber a fala humana, fico um pouco menos propenso a me aborrecer com as palavras dos outros ou reagir a elas. Fico também um pouco menos autoconsciente e tímido de falar minha própria voz ao mundo. Afinal, é apenas o som da terra se expressando, a voz da natureza e se manifestando como minha voz. O PEN me lembra de que o universo está repleto de várias espécies de vozes e falas. Rezo para que eu seja capaz de ouvir a harmonia existente nessa multiplicidade de sons. Eu lembrei agora de um ditado antigo, acho que você vai lembrar aí também. Melhor ouvir isso do que ser surdo. Não tem um ditado assim? Melhor ouvir isso do que ser surdo. É mais ou menos isso aqui que está falando nos comentários finais, né? De que nós precisamos entender que há vários sons no universo. O que as pessoas chegam e nos falam? Que às vezes dói aos nossos ouvidos, porque lembra lá que há ossinhos dentro do ouvido que trepidam, né? Por isso que a gente ouve. Então, muitas vezes, dói o nosso ouvido e ao nosso coração algumas coisas que a gente ouve, né? Às vezes de pessoas que falam diretamente com a gente, ou às vezes de notícias que a gente vê aí pelo mundo, né? Os quatro cantos do mundo. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, reflete sobre isso. Há vários sons no universo, o som dos pássaros, do vento, das folhas, da chuva, do mar, dos rios, da cachoeira. Há muitos sons no universo. A fala é mais um som. Então, busque ver isso de uma forma abrangente. E não só, às vezes você vê uma freada de carro, a freada de carro te faz um som ruim também. Mas muitas vezes ela não te acarreta tantas coisas ruins do que uma palavra de uma pessoa. Então é melhor ouvir do que ser surdo. Então, cuidado, não botar muito no coração aquilo que você ouve, em palavras de pessoas, né? Então vamos lá.
Põe a mãozinha, botar a mãozinha no coração, respirando fundo, sentindo nossos batimentos cardíacos. Eu sou a letra P. Deus cura e transmuta em mim a sombra da letra P. Eu sou a letra P. Deus cura e transmuta em mim a sombra da letra P. Eu sou a letra P. Deus cura e transmuta em mim a sombra da letra P. Repitam esse mantra o dia todo, vai ser muito legal para você. Valor numérico. Resumo da letra P, valor numérico 80. Significado: boca, comunicação. Aplicação: falar a partir do coração, falar quando necessário e guardar silêncio quando couber. Praticar o reto falar, expressar gratidão em voz alta. Sombra: falar demais, não falar o bastante, fofocar. Reflexão: há alguma palavra que eu preciso dizer a alguém e que vem silenciando por medo, timidez ou complacência? Será que será este o momento de dizê-las? Ação sugerida: por hoje, evite fofocar, falar mal, sutilmente ou não, dos outros e todas as demais formas negativas de falar. Se policie hoje, meus anjos, na sua forma de falar. Se policie hoje, meu amor. Bora lá, o anjo. Olha, o anjo lindo, lindo, lindo. Eu não tenho 72 nomes de Deus. Cabala, se beneficie de baixar aí no seu celular. Aí você vai lá no anjo 36, olha fixamente para o anjo 36. Anjo Menadel, desatando as correntes que o prendem. Desatando as correntes que o prendem. Pergunte a você mesmo: tenho medo de quê? Tenho medo de falar? Tenho medo de quê? A coragem de conquistar seu medo desperta agora em você. Ao confrontar seus medos de forma proativa, no nível da semente, você os arranca pela raiz. Você os extrai do seu ser. Salmo 25. O Senhor é a bondade e a retidão. Ele aponta o caminho aos pecadores. Não tem problema que a gente errou, deixou de errar. Para de ter medo. Não tem problema que a gente teve visão equivocada em algum momento da sua vida. Deus está nos dando sempre uma nova oportunidade. Então, o anjo hoje olha fixamente para as letras em hebraico para reativar essa força desse anjo em você novamente, né? E aí, desatando as correntes que o prendem. Desate essas correntes, menino. Se joga. Se joga. Muito linda a nossa orientação de hoje. Muita gratidão a você que está aqui junto com a gente. Não esquece, se você passou por aqui, é a primeira vez que você passou, segue a gente aqui no Instagram. Não esquece de dar o joinha, aí o coraçãozinho, né? Vai lá na bio do nosso perfil, tem lá 2 grupos para você entrar na bio do nosso perfil. Entra e vem perder esse medo. Vem se comunicar com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que têm o mesmo desafio. E aí a gente se ajuda nessa nossa caminhada. Legal, pessoal? Beijo nos corações de vocês. Até já.